Toda sociedade, de algum modo, tem um patrimônio. Agora, a definição de que é um patrimônio varia de sociedade para sociedade e há meios diferentes de assinalar a existência de um patrimônio. Numa sociedade complexa como a nossa, moderna e contemporânea, o que nós encontramos é o fenômeno da heterogeneidade, da diversidade. A cultura não é homogênea, é, na realidade, um conjunto de correntes de tradição cultural que estão ligadas às experiências de diferentes grupos sociais, diferentes categorias sociais. Você venderia esse prédio? Não. Eu não posso transformar anos de história em dinheiro. Não é assim que funciona. Por que não? Patrimônio. Acho que o patrimônio ele não pode ser vendido. Você sabe o que é isso daqui atrás da gente? Isso aqui é o Paço Imperial. Mas você acredita que as pessoas venderiam? Não sei. Não põe a mão no fogo, não. Eu acho que a gente ainda não tem essa concepção de valorização do patrimônio. Pode ser uma torre, uma estátua ou um palácio. Toda cidade tem um patrimônio cultural, artístico, religioso ou natural. Faz parte da história das cidades, do papel simbólico e referencial das culturas locais. Como obra dos seres humanos, de construção, desconstrução e reconstrução, as cidades passaram e ainda passam por sucessivos processos de evolução que deixam marcas nas paisagens que fazem parte da vida de suas populações e que encantam quem as visita. Quando o patrimônio foi criado, enquanto parte do Estado, o patrimônio está sempre aí, o patrimônio está presente. Agora, chamá-lo de patrimônio, nominá-lo, isto é patrimônio, e temos meios para definir o que é patrimônio, temos meios de proteger o patrimônio. Isso é alguma coisa historicamente recente, né? Na realidade, na década de 30, através do governo brasileiro da época, do governo Vargas, que se institui um Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que tinha antecedentes, que tinha raízes anteriores. Mas aí que se institui. Então tem o problema do reconhecimento. O que vale a pena ser preservado? O que a nação, através do Estado, reconhece que vale a pena preservar, que é importante preservar. Conseguem ver patrimônios nessa praça? Aqui tem vários, né? Aqui é o Paço Imperial, onde morou o imperador, as estátuas. O mestre Valentim ali com aquele antigo chafariz. Aqui tem vários patrimônios arquitetônicos, né? O que você acha que é fundamental preservar como patrimônio? A história de uma cidade, a história de uma família, entendeu? Isso aí eu acho que não é valorizado. Eu acho fundamental você preservar o estado do patrimônio, você não danificar, não rabiscar, não sujar, entendeu? Tipo, mostrar que aquilo ali tem um valor diferente do que as pessoas estão vendo. Tipo assim, mostrar um valor diferente do que ela está vendo só como uma casa, no caso, entendeu? Mostrar que aquilo ali tem um valor artístico, um valor cultural, um valor patrimônio, entendeu? Acho que depende da pessoa. Eu realmente valorizo, acho que são situações que devem ser conservadas e preservadas, né, como marcos da nossa história. É uma verdadeira história de amor. Durante 15 anos, o professor Maurício de Almeida Abreu se dedicou a pesquisar pacientemente os 2 primeiros séculos da história do Rio de Janeiro, de 1502 a 1700. Mas a sua abordagem foi diferente. O professor Maurício queria saber de que forma história e geografia foram se influenciando mutuamente para determinar os destinos da cidade. Um trabalho minucioso e apaixonado porque se debruçava sobre um período muito mal documentado, a infância da cidade. Isso levou o professor a percorrer o mundo e a mergulhar no acervo de várias instituições de pesquisa, entre elas o Arquivo Nacional, sempre em busca de mapas e documentos. O resultado é fabuloso, uma declaração de amor ao Rio. Quase 1000 páginas em 2 volumes ricamente ilustrados. O título da obra, publicada em 2010,
não deixa transparecer a paixão que a anima, mas é um título preciso: Geografia Histórica do Rio de Janeiro. É um documento cartorial e que ele pesquisou uma grande quantidade, e essa grande quantidade interditada, né, por problemas de conservação. Então a gente abriu esse precedente para que ele conseguisse concluir a obra. Ler o livro, folhear suas páginas, é um pouco como ver contado em um álbum de retratos o crescimento de alguém muito querido. Porque assim como podemos ver desenhado em um corpo as escolhas que marcaram uma vida, a geografia de uma cidade também é determinada por sua história. E de um modo tão intenso que não se pode dizer exatamente quem prevalece sobre o quê, se o homem ou a natureza. Pois se num primeiro momento é o homem quem tem de se adequar às condições que a geografia lhe impõe, aos poucos, essa adaptação vai, por sua vez, moldando os contornos da cidade. O clima determina a lavoura determina a intensidade do comércio, o comércio, a ocupação da cidade e assim por diante. À parte sua inegável poesia, o trabalho monumental do professor Maurício tem contribuído para a revisão de certas interpretações históricas, como, por exemplo, a respeito da evolução da cana-de-açúcar no Rio do século XVII. De certo modo, seu trabalho contribui também para a revitalização do impulso arqueológico na cidade. A recente descoberta de ruínas do antigo Cais do Valongo, no bairro da Saúde, faz parte desse processo de reencontro da cidade com o seu passado literalmente mais profundo. As obras do Porto Maravilha trouxeram à tona o calçamento pé de moleque do antigo cais, onde aportaram nada menos do que 1 milhão dos 4 milhões de escravos que o Brasil recebeu da África. Um nível acima dele, observa-se outro tipo de calçamento, feito para receber a futura imperatriz Teresa Cristina, que veio se casar com Dom Pedro II. No entanto, as camadas e camadas da história não se ocultam somente sob a terra. Às vezes, é preciso que outro tipo de arqueologia nos revele, por meio de documentos quase esquecidos, o passado invisível aos olhos, ou escondido sob a aparência do novo. É o caso da Igreja São Francisco Xavier na Tijuca. Aliás, Igreja de São Francisco Xavier do Engenho Velho. Documentos listados pelo professor Maurício mostram que ela pode ser considerada o berço do bairro da Tijuca. Sua primeira edificação foi feita por volta de 1572 e não passava de um pequeno santuário, próximo do Rio dos Trapicheiros, em terras que pertenciam à Companhia de Jesus. Seus vitrais, o sino de 1871, evocam uma época ancestral. Reformada em 1928, sua forma moderna pouco nos diz de sua antiguidade. Mas o crescente interesse por nosso passado certamente encontrará na obra do professor Maurício um guia eficiente. Infelizmente, o professor não poderá usufruir do merecido desdobramento intelectual que seu trabalho certamente provocará. Mas o seu legado é suficiente para inscrever seu nome para sempre na história da história do Rio de Janeiro. O senhor acredita que aqui foi assinado a Lei Áurea? Acredito. É uma informação muito interessante, né? Que podia estar escrito, cadê, né? Um letreiro. Ali. Ah, é mesmo. Você vê muitos turistas aqui? Vejo muita coisa. Eles vêm informados? Eles vêm informados. Hoje, eles vêm mais bem informados do que antigamente. Hoje, vários trazem um guia na mão. Você acha que tem importância? Eu acho. Tudo que é histórico, eu acho que é importante. O que vocês acham que é patrimônio? É algo que representa a nossa... assim, nós, né? Que pertence a nós, né? Toda cidade é um patrimônio. Creo que el patrimonio son las
tradiciones fuertes, cultural de cada lugar. Eso atrae el patrimônio de outro, querer conhecer como patrimônios diferentes, não? O patrimônio do povo, né, da sociedade, né? Costumo brincar que minha querida amiga, a jornalista Regina Pérez, é uma espécie de baronesa de Mauá do século XXI. Irineu Evangelista de Souza, barão, depois visconde de Mauá, foi político, banqueiro, industrial, empreendedor de grande argúcia e visão no século XIX. Principal representante dos primórdios do capitalismo na América do Sul e pioneiro em várias áreas da economia. Dentre suas grandes realizações está a construção da primeira ferrovia brasileira, pela qual recebeu o título de barão em 1854. A inauguração da estrada de ferro Mauá, que ligava o Rio de Janeiro à raiz da Serra de Petrópolis, abriu caminho para outras que vieram em seguida. Os empreendimentos ferroviários do Visconde Barão foram o início de um capítulo importante no desenvolvimento do nosso país. Durante mais de um século, as locomotivas a vapor foram o principal meio de transporte de carga e também a forma mais comum de viajar pelo Brasil. Hoje, infelizmente, existem poucas opções de lugares onde podemos apreciar um delicioso, bucólico passeio de Maria Fumaça, como a que foi restaurada e reativada em 2009 pela minha amiga Regina na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. É uma viagem pelo tempo. Recuperar a memória dessas charmosas locomotivas e colocá-las nos trilhos novamente é ou não é um trabalho digno da alcunha de baronesa de Mauá? Preservar, resgatar, cuidar das coisas que fazem parte do nosso patrimônio cultural nos mantém conectados nos trilhos do progresso. E vamos combinar, né? Que isso cada um de nós pode fazer um pouquinho. A começar por não sujar e depredar espaços públicos. Penso quantas coisas já viu e viveu uma pessoa como o Sr. Samuel. Depois de se aposentar do ramo da construção, ele passou a se dedicar à edição de livros e ao colecionismo. Objetos raros, delicados, curiosos e muito conhecimento em livros e revistas. Cartões de todos os tipos e épocas, de cidades que visitou pelo mundo. Seu Samuel tem livros editados sobre o tema. Em 2 obras de sua autoria, o cotidiano de uma época dourada do Rio transparece em situações peculiares e marcantes. Como já ouvi de outras pessoas de mais idade, seu Samuel também sente a falta de alguns marcos que deram lugar nas últimas décadas do século passado ao crescimento que atravessou a cidade. Isso aqui foi demolido, era o Morisco. O Morisco no final da praia de Botafogo. E ali tinha um teatrinho de marionete para criança. O cotidiano das grandes cidades muda, mas ainda assim podemos conhecê-las e reconhecê-las através dos tempos. Roma, Malta, Cartago, Milão, Lisboa. Para qualquer um que viaja para uma dessas cidades, acredito que a sensação deve ser a mesma. A sensação do primeiro contato com algo grandioso, magnífico da humanidade ou da natureza. De estar presente e ser parte dessa história incessante. Todo mundo quer sair bem nessa foto, né? O cotidiano das grandes cidades muda sim. Suas grandes obras ficam. Ou não, como diria Caetano. E seus hábitos, costumes, tradições e saberes, de raiz firme, porém maleável, podem se adaptar aos novos tempos, mas jamais perder o valor e a importância que fazem a identidade de seu povo e que nos deliciam com momentos de grande emoção e prazer. Salve o acarajé, patrimônio imaterial da cultura afro-brasileira. E axé pra você. Há grandes cidades que são verdadeiros monumentos históricos e não precisam ter muita idade. Brasília, por exemplo, está na lista de patrimônios históricos do Brasil, por ser um marco da arquitetura e do urbanismo modernos. Outras cidades guardam um patrimônio natural imensurável e há ainda metrópoles que unem seu legado cultural e artístico ao que a natureza lhes doou.
Seja lá o lugar que ocupem no mapa mundi, essas cidades têm prazer em se exibir e são, de fato, atrações turísticas, acolhendo a cada ano milhões de visitantes de todo o mundo. Outras cidades, dentre elas as chamadas históricas, são usadas pela indústria do cinema como cenários para reconstruir épocas. Assim, história, tradições, artes e costumes movimentam economias. Mas os especialistas advertem: é preciso que a exploração econômica do patrimônio ocorra de forma sustentável, reforçando os laços de identidade da população por meio da preservação e da valorização da memória, ao mesmo tempo em que gere empregos e renda como atividades culturais, artísticas e turísticas. É nos parques que toda cidade se esquece. A natureza domesticada pela arte acolhe os homens. Longe da selva cotidiana, ilhados da balbúrdia urbana, eles podem relaxar e passear sem pressa ou se estender ao sol, absortos. Para conhecer o espírito de uma cidade, há que se ter tempo, deixar o relógio para trás e observar sem pressa a maneira como seus habitantes usufruem seus momentos de lazer. É preciso tentar se misturar à população local na comunhão de seus espaços públicos. Porque é neles que os moradores de um lugar realmente experimentam a vida em comum, a arte do encontro. Todas as metrópoles do mundo têm um grande parque que o tempo se encarregou de tornar famoso. O Rio, por exemplo, tem a Quinta da Boa Vista. Muito popular entre os cariocas da Gema, a Quinta volta e meia é palco de eventos grandiosos, mas certamente não está entre os destinos mais procurados pelos turistas. Um erro colossal. A Quinta não é só um parque. Tem museu, zoológico e uma longa história intimamente ligada à cidade e ao Brasil. Foi a residência da realeza. No antigo Palácio de São Cristóvão, viveram 6 gerações da família imperial brasileira e ali nasceram, entre outros, Dom Pedro II e a princesa Isabel. Não é à toa que a Quinta é rumo corriqueiro de excursões escolares. As crianças vêm aqui conhecer a história da sua cidade. Chegam, portanto, com um foco bem específico. Elas devem mesmo apreciar ao vivo os animais do zoo, o acervo do museu e as estátuas que retratam personagens que elas conhecem dos livros. Mas o turista que realmente pretende entender parte da alma da cidade deve ampliar um pouco mais o seu olhar e se deixar levar por seus encantos menos óbvios, observando o entorno com mais atenção. Admirando as nuances da fachada do museu, a beleza tímida dos seus jardins, os muros de pedra do zoológico, detalhes que, por algum dado impreciso, proporcionam a calma necessária para que possamos realmente sentir o clima do lugar, mesmo quando o ambiente está frenético. Uma atração imperdível são as esculturas que rasgam o lago principal. A Serpente e o Canto das Sereias são obras de 1910, feitas por uma das primeiras escultoras do Brasil, Nicolina Vaz de Assis. A Serpente chega a ser assustadoramente divertida de tão real. Mas para sentir toda a força do Canto das Sereias, é preciso se aventurar. Subir num pedalinho e embarcar, como um Ulisses vivendo sua odisseia, rumo ao centro do lago, onde está a escultura em mármore que representa as terríveis criaturas que só o herói grego foi capaz de enfrentar. A Serpente e o Canto das Sereias representam 2 ameaças mitológicas que rondavam o imaginário dos navegadores antigos. São também símbolos das forças internas que desafiam o homem em sua trajetória em direção a si mesmo. Circundar essas esculturas é viajar nas histórias que elas podem contar. E assim percorrer o traçado romântico das alamedas e dos jardins dos 115 mil metros quadrados da Quinta da Boa Vista.
Entre pontes, gramados, grutas e lagos, destaca-se ainda um pagode chinês, que aqui faz as vezes de mirante. Lá no alto a vista amplia, e a gente consegue realmente fotografar um pedaço da alma da cidade. Não há dúvida. Conhecer uma cidade é conhecer as rotas e os recantos alternativos aos seus pontos turísticos tradicionais. São os caminhos diferentes que revelam ao olhar atento os aspectos mais íntimos de uma cidade e sua história. Surpresas que só os momentos de lazer e ócio podem proporcionar. Hoje é consenso que o patrimônio das cidades precisa ser preservado, seja ele material ou imaterial. Não apenas para valorizar o que pertence ao passado, mas também como forma de promover o desenvolvimento futuro das cidades. Por isso, estudiosos defendem que o patrimônio material deve ser visto como algo vivo, novo, mas ao mesmo tempo preservando elementos do passado. Como é que os diferentes grupos percebem e veem os bens materiais e imateriais da sociedade? E que uso fazem deles? O exemplo clássico do Bonfim, na Bahia, que tem o uso dentro da tradição católica, fundamental, etc., define, é uma igreja, e tem a manifestação da religião afro-brasileira em relação ao Bonfim. Então é preciso perceber os diferentes pontos de vista em relação a um bem tombado. Esse aqui, ele foi construído numa área privada e trazida para a área pública para embelezar os recantos da cidade. Então, a maioria dos nossos chafarizes tem essa função. A princípio, foram feitos para abastecer a cidade de água, para ela poder se tornar uma cidade, porque a água é o fundamental para a vida urbana. Com o passar do tempo, eles passaram, como alguns eram obras de arte, passaram a fazer parte do patrimônio de embelezamento. Então, a função hoje é trazer essa coisa vamos dizer, do descansar perante um chafariz. A questão da restauração de um patrimônio, a restauração arquitetônica de um patrimônio, até que ponto ela é eficaz? No sentido de que se você não renova o olhar das pessoas em relação àquilo, aquilo logo vai ser nada. Assim, as pessoas vão apenas ter essa informação, mas não uma sensibilidade para a importância daquilo e para os diversos usos que aquilo pode ter. Então a ideia é essa, não é só revitalizar o equipamento, trazer a população a conviver mais com o chafariz. Então esse que é o momento que foi uma coisa que despertou, você trazer, mostrar que está seco, porque as pessoas nem olham que está seco. Esses 3 chafarizes forneciam água para a população. E a beleza deles, que Mestre Valentim é o representante do barroco brasileiro, enfim, um artista muito conceituado, né, na história da arte brasileira, e a não visibilidade desses chafarizes no Rio de Janeiro atualmente, assim, eram lugares totalmente mortos. E a gente fez essa intervenção com baldes, que é um objeto cotidiano, que, na verdade, as pessoas tiravam a água dos chafarizes, não com baldes, mas com recipientes bem próximos dos baldes, e a gente inverte o caminho, pegando água dos lugares fechados para levar até o chafariz. E todo mundo perguntava, mas que água é essa? Para onde vai? O que está acontecendo? E a gente dizia, a gente leva água para o chafariz. Era uma forma muito direta de dizer, olha, aqui tem um chafariz. E as pessoas falam, mas onde é o chafariz? Eu falei, é aquele. Ah, aquilo é um chafariz? Muito simples. E o fato de todo mundo poder entrar nessa ação. Eram 150 baldes que a gente precisa de pessoas para ajudar a levar esses baldes. Então, de repente, todo mundo começou a fazer o chafariz funcionar. Não era só a gente, artista, que estava ali mostrando a beleza da arte como uma coisa distante, a ser contemplada, mas dizendo, não, esse chafariz fez parte dessa cidade. Após essa performance, esses fatos que aconteceram nesse então aqui foi demais, os moradores começaram a questionar e foi muito noticiado pela mídia o fato dele estar parado. E logo depois a pressão veio, peraí, já atendi aqueles que têm grande visibilidade, já foram aqueles. Agora vamos fazer a rede, parar a praça, botar canalização e fazer esse chafariz funcionar. Mas só de você ter essa obra única do Valentim em funcionamento já é um ganho muito grande para a cidade. Nós temos uma coisa que o Brasil inteiro não tem, é a maior quantidade de chafarizes em áreas públicas. Evidentemente, não é possível imaginar
que o patrimônio dê conta de toda a vida social e cultural de uma nação. Mas a perspectiva do patrimônio, se for uma perspectiva nesse sentido antropológica, que esteja voltada realmente para o processo sociocultural, acho que estamos no bom caminho.